Em participação no primeiro Fórum sobre Violações de Direitos após o 8 de janeiro, promovido pela Associação dos Familiares e Vítimas de 8 de janeiro, ASFAV, no Senado Federal, o desembargador aposentado Sebastião Coelho fez duras críticas aos ministros do Supremo Tribunal Federal e aos membros do Ministério Público que participam dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes e lamentou a conivência da Ordem dos Advogados do Brasil. O desembargador afirmou que vem se manifestando devido à gravidade da situação. Coelho disse: "Eu não sou político. O meu alvo, o meu objetivo é a justiça. Eu, como magistrado aposentado, eu não posso me conformar com o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo com o nosso país. Não posso me conformar com o desestímulo que é dado aos jovens que almejariam a magistratura." Sebastião Coelho fez um apelo aos membros do Ministério Público, sugerindo que retrocedam em suas ações. Ele questionou o que o Ministério Público ganha com as perseguições a cidadãos que estavam se manifestando e disse: absolutamente nada. Se eles cometeram o grande crime de reivindicar pelo nosso país, já pagaram um preço muito alto, tanto essas pessoas como seus familiares. Retrocedam. O desembargador citou alguns casos em que os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal alteraram situações consolidadas, como o caso em que a ministra Carmen Lúcia permitiu a censura prévia inconstitucional. Ele comparou uma situação em que um crime violento estivesse ocorrendo e esse crime fosse permitido, porque duraria pouco tempo. Coelho disse: "Nós vamos aceitar uma situação dessas? É evidente que nós não podemos deixar." O desembargador aposentado fez duras críticas à Ordem dos Advogados do Brasil, apontando que a instituição já se mobilizou em casos muito menos relevantes e se cala frente às grandes violações de direitos. Ele disse: "Quando um poderoso pratica arbitrariedade, o poderoso na expressão máxima, porque é a Suprema Corte do país, aí a OAB fica em silêncio. Isso não está certo." Dirigindo-se aos ministros do Supremo Tribunal Federal, Coelho lembrou que eles vêm sendo coniventes com as violações de direitos e alertou: "Os senhores estão escrevendo uma péssima história para o país. Não pensem que os senhores estão escrevendo uma boa biografia. Não estão. Os senhores serão lembrados como violadores da Constituição em nosso país." Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca, de forma indiscriminada,
todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 24 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. O atual corregedor Benedito Gonçalves impôs novas restrições ao canal a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Cumprimentar o senador Seif. Eu conheço todo mundo, vocês não me conhecem, mas eu conheço todo mundo, né? Santos também lá, outro lutador, Santos, tem meu respeito, viu? Dizer para todos aqui, quem está nos assistindo, olha, eu não sou político, eu não mexo com política. O meu alvo, o meu objetivo é a justiça. Eu, como um magistrado aposentado, como eu disse no início, 30 anos, 11 meses e 25 dias na magistratura, desembargador 9 anos e meio, eu não posso me conformar com o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo com o nosso país. Não posso me conformar que o desestímulo que é dado aos jovens que almejariam a magistratura. Vou dar 2 exemplos para vocês. Uma juíza, nossa, não vou dizer o nome dela, mas não é difícil de descobrir, ela, titular de uma vara criminal de Brasília, professora de penal e processo penal. Eu estava vendo o resumo de uma sessão do tribunal no início do ano, e a associação publicou, juíza tal transferida para uma vara de família. Aí eu mandei um zap, né? Eu falei, amiga, o que é isso? Ela respondeu assim, pois é, não preciso falar mais nada, porque como é que ela vai ensinar para os alunos e aplicar a lei se a Suprema Corte faz totalmente diferente? Fazer um apelo ao Ministério Público, senhores procuradores, olha, sempre é tempo de retroceder. O que o Ministério Público como instituição vai ganhar em chegar e dizer o seguinte, olha, peça a condenação, essas pessoas terem anotação de antecedentes criminais? Absolutamente nada. Se eles cometeram o grande crime de reivindicar pelo nosso país, já pagaram um preço muito alto. Tanto essas pessoas quanto os seus familiares. Retrocedam. Digam para o Supremo, olha, verificando tudo agora, eu quero agora oferecer o acordo de persecução. Vai dizer, mas a denúncia é recebida. Mas, gente, eu quero citar o meu 2º ano de Direito, onde o professor Ricardo Teixeira Brancato, professor de Direito Civil, dizia, olha, direito é o que o juiz dá e transita em julgado. Então, na hora de um grande concerto para o país, dizer, olha, vamos tirar essas pessoas todas, vamos aceitar, neste caso aqui, não está aceitando? A ministra Carmen Lúcia, não é, ministra? A senhora não aceitou a censura porque ia ser só por 7 dias? Aliás, a esse tema, senadores, quando eu recebi minha OAB, eu disse, olha, essa decisão é mais ou menos como você está vendo alguém ser sequestrador, está sendo uma mulher, e você tem que entrar com a força policial. Mas se disser, olha, eu vou entrar e esse cara vai morrer, ou a vítima pode morrer também, e o negociador lá, ele diz, olha, em 3 dias eu libero a vítima. Então tá bom, se é só por mais 3 dias, vamos deixar, vamos aceitar uma situação dessa? É evidente que não podemos aceitar, como foi feito
a do passado recente. Então, voltando ao AB, e para eu concluir, não quero para dar tempo para os demais, até maio do ano passado, eu era presidente da Associação dos Magistrados do Distrito Federal pela segunda vez. Exerci 8 mandatos em outros cargos. Eu gosto da política associativa. E um juiz novo, 3 meses de magistratura, uma advogada pediu para adiar uma audiência, uma advogada grávida, para adiar uma audiência, deu o motivo dela. O juiz indeferiu, dizendo que tinha outra advogada funcionando no processo, e escreveu uma palavra que eu não lembro bem agora. Muito bem, a OAB fez desagravo a essa advogada, fez manifestação dentro do fórum da Ceilândia, aqui do Distrito Federal, em desagravo à advogada. O Conselho Federal da OAB fez, isso é um fato nacional, fez desagravo a essa advogada, e todos esses advogados e advogadas que estão com seus direitos violados, a OAB fica em silêncio. Então é muito fácil você fazer manifestação contra o juiz de primeiro grau que acabou de tomar posse, que precisa de um magistrado velho como eu, precisa para ir lá dizer, não, calma, vamos maneirar a situação. Agora, quando o poderoso pratica a arbitrariedade, o poderoso na expressão máxima, porque é a Suprema Corte do país, aí a OAB fica em silêncio. Isso não está certo, não está certo. Eu digo como o pastor deputado Marco Feliciano falou agora há pouco, vocês terão os nomes escritos. Malta também falou isso, porque vocês estão sendo vítimas de um processo, de uma narrativa de golpe de Estado. Olha, dói o coração ouvir a história. Eu não estou entrando em mérito de apuração de responsabilidade na CPI, que isso é da competência dos parlamentares. Mas o Judiciário, Supremo Tribunal Federal, os senhores estão escrevendo uma péssima história para o país. Não pense que os senhores 8 ou 9, a depender, temos que dar o benefício da dúvida para o ministro que vai assumir daqui uns dias, mas os 8 que lá estão votando dessa maneira estão escrevendo uma boa biografia. Não estão. Os senhores serão lembrados como violadores da Constituição do nosso país.